Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, o canal do chefe Wesley Mendes. Esse é o nosso primeiro vídeo e antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Wesley, eu sou aqui de São Paulo, tenho 37 anos, trabalho na área de panificação e confeitaria. Eu sou formado em gastronomia, eu tenho especializações na área, especialização em cozinha brasileira, em panificação e confeitaria. Recentemente finalizei a minha especialização em tecnologia de alimentos e, paralelo a isso, também estou estudando engenharia de alimentos, né? Então, estou fazendo uma graduação aí na parte de engenharia de alimentos para poder aí colocar um pezinho na indústria também, para desenvolver, de repente, novos produtos, trazer inovações para o mercado. Essa é a minha ideia. Tem alguns cursos livres também, que eu fiz no, trabalhei não, desculpem, que eu fiz no Senac, né, curso de barista, trabalhando com café, curso de bartender também, com coquetéis, bebidas mais tradicionais. E a ideia desse canal é justamente trazer para você um pouco de conhecimento, né, para a gente poder fazer essa troca. Eu espero que vocês gostem dos conteúdos, peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, comentarem. Se tiver algumas dúvidas, coloquem no comentário e assim que possível eu vou estar respondendo vocês, tá bom? A ideia desse canal é a gente trazer receitas também, né? Trazer o mão na massa, mas antes de qualquer coisa, eu vou passar para vocês dois vídeos teóricos, então esse vai ser o primeiro, e na próxima semana a gente vai estar passando o segundo, e a gente vai falar de ficha técnica e de precificação e custos, certo? Então, antes da gente colocar realmente a mão na massa ali, mostrando receitas, mostrando técnicas, trazendo um conteúdo bacana para vocês aí, primeiro a gente vai para a parte teórica, que é de suma importância para que a gente tenha aí um estabelecimento saudável, uma confeitaria saudável, seja uma padaria, um mercado, ou você que faz em casa, você que está querendo começar a empreender também, né? Então, a ideia da gente é trocar esse conhecimento com vocês e a gente aguarda também os feedbacks aí para que a gente possa fazer o melhor conteúdo para você, tá bom? Hoje a gente vai falar da parte de ficha técnica, certo? E o próximo vídeo a gente vai falar sobre precificação, tá bom? Vamos lá? Bom, aqui vocês podem ver que a gente tem uma ficha técnica, certo? Então a gente está trabalhando aqui com Excel, mas eu posso fazer esse trabalho também num PowerPoint, e até mesmo num Word. O importante é que a gente tenha esse documento em mãos, seja para a gente, seja para a nossa equipe de produção, para que a gente possa ter um padrão de produção aí e o cliente também ter a mesma experiência sempre, né? Acho que a padronização, ela é algo muito importante hoje no mercado. É uma sensação muito ruim você encomendar um bolo com uma pessoa hoje e depois de, sei lá, um mês, 2 meses, você encomendar o mesmo bolo e você ter uma experiência sensorial totalmente diferente, de repente uma embalagem que não está legal e tudo mais, né? Então, a padronização hoje, ela ajuda a fidelizar, né, clientes aí para a gente poder ter um negócio sustentável e saudável, tá certo? Bom, primeiramente, essa aqui é uma ficha técnica, aqui é um exemplo, tá bom? Então, a gente tem aqui um bolo de leite em pó com morango. O que que eu preciso ter de informação, né, nessa ficha técnica? O que que ele é? Ele é um produto de venda, ele é um produto de complemento, ele é uma receita complementar, né? Então, o que que ele é? Primeiro, eu preciso entender o que que esse produto ele é na minha, no meu estabelecimento, na minha organização e por aí vai, certo? Então aqui nós temos o bolo de leite em pó com morango, que ele é um produto de venda. Então ele é um produto acabado que ele vai para a venda, certo? Aqui eu vou colocar o tempo de preparo. Então quanto tempo eu demoro para mim poder fazer esse bolo? E aqui, pessoal, eu não tirei nada da minha cabeça, é tudo feito através de testes, né? Para a gente poder chegar nessas informações aqui, tá bom? Então, o tempo de preparo, a gente demorou 15 minutos para fazer esse bolo. Então, desde cortar o pão de ló, umedecer o pão de ló, preparar o recheio, rechear, cobrir e decorar, certo? Então, deu em torno de 15 minutos.
Vai ter pessoas que vai fazer mais rápido e vai ter pessoas que vai demorar um pouco mais. Mas a gente precisa ter uma média que isso também afeta na nossa produção, certo? Se eu tenho um bolo que eu faço em 15 minutos que a equipe deveria fazer em 15 minutos e a equipe está fazendo em 20, 25, isso no meu dia de produção vai dar uma diferença muito grande e a gente vai acabar perdendo dinheiro com isso, certo? Então, esses 15 minutos a gente estima-se que uma pessoa faça. Então, se você tem 10 pessoas na produção, em 15 minutos as 10 pessoas irão fazer 10 bolos. Essa é uma média que a gente precisa ter em mente para poder ter esse controle de produção, tá bom? Bom, aqui eu tenho a validade desse produto, né? E aqui eu coloco uma validade de 3 dias. Geralmente o mercado utiliza uma validade de 5 a 7, porém, no meio desse recheio eu tenho o morango in natura. Então, a gente corre esse risco, né? Desse morango acabar soltando água, de repente azedar o bolo, então a gente tem uma validade um pouco menor, tá? Do que os bolos mais convencionais, aí, um doce de leite, um chocolate, que são produtos menos perecíveis do que o morango, tá certo? Bom, aqui eu vou colocar qual categoria que é esse produto, né? Então ele está na categoria dos bolos. Se fosse uma torta, seria torta. Se fosse um brigadeiro, a gente poderia colocar doces e por aí vai, tá bom? Aqui a gente coloca a data da criação, né? Então, quando que foi criada essa receita, né? Então, a data da criação da receita, nesse caso, dia 22/5, e quando há alguma atualização, a gente também precisa colocar, tá? Então, por que que é importante, né, a gente ter essa data de atualização? Às vezes eu estou trabalhando aqui que nem com 3 morangos inteiros e e 2 meios morangos aqui, né? Então, houve essa atualização no dia 2/10, tá? Então, é bom para a gente poder informar para quem vai produzir, porque antes eu trabalhava com 5 morangos, e agora eu diminuí para 4, partindo um ao meio. Então, essa foi a atualização que foi feita no dia 2 de outubro. Então, qualquer tipo de atualização que seja feita no produto, isso também precisa estar documentado, tá bom? Bom, aqui na parte de baixo, eu tenho toda a parte dos ingredientes e modo de preparo, tá? Onde acontece a maioria dos erros de produção é quando a pessoa vê a foto do produto e já pensa, eu sei fazer. Sei fazer, não preciso ler, não preciso fazer nada, já sei que o bolo é desse jeito, então eu vou fazer e tá tudo certo. Então a pessoa olha a foto e já fala, eu já sei fazer. A foto é para a gente se basear de como tem que ser o resultado final do produto, tá bom? Aqui embaixo eu tenho as informações importantes. Então eu tenho todos os ingredientes que eu vou trabalhar, tá? Isso aqui, pessoal, sempre relacionado a esse bolo que a gente está conversando aqui, que é o de leite em pó com o morango, tá bom? Então aqui eu tenho os ingredientes da base. O que é a base? É o que vai sustentar o bolo ali, certo? Então eu vou trabalhar com um pão de ló, com 300 gramas de pão de ló, e eu vou trabalhar com essa calda de 150 gramas. Essa calda aqui eu estou fazendo um cálculo em cima de uma calda industrializada, uma calda que já vem pronta, você só abrir e fazer a aplicação, tá? Se fosse uma calda, por exemplo, de leite condensado, que as pessoas utilizam muito, geralmente a gente vai diluir aí esse leite condensado em 2 partes de água. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Para cada 100 gramas de água, 50 gramas de leite condensado, tá? Ou ao contrário, é 50 de leite condensado e 100 de água. E aí você vai ter uma cauda, tá? Não que isso seja uma regra, mas é a aplicação que ela é mais utilizada, tá certo? Para a gente fazer o recheio, a gente vai utilizar aqui o chantilly, né? Chantilly já batido, com 150, 100 gramas, desculpa. O leite em pó, 50 gramas. E morango picado, 150 gramas. Então a gente quer um bolo com bastante morango, né? Então são esses os ingredientes do recheio. E aqui embaixo eu coloco aqui o que eu vou utilizar na cobertura e na decoração, tá? Então, pode ver que é um bolo bem simples, praticamente os ingredientes se repetem, né? Então, eu tenho aqui para cobertura e para decoração chantilly, morango, e aqui no caso são os morangos que a gente já vê na foto, e o leite em pó, tá? Esse bolo ele vai me pesar 1,30 kg, isso é importantíssimo, tá? Para a gente poder também ter esse controle de quantos quilos a gente está vendendo esse bolo, qual que é a pesagem. Lembrando que um bolo de aro 20 ele não deve passar aí de 1,2 kg, né, 1,1 kg, mais ou menos, é um peso bom, né? Haja visto que
uma média de mercado, os bolos estão em torno de R$ 65 o quilo. Então, quando você tem um bolo de 1 quilo, 65, com mais 100 gramas, vai dar em torno de 70, R$ 72, né? Então, é mais do que isso para um bolo redondo, acaba saindo um pouco puxado aí para o consumidor, tá bom? Então, a gente precisa ter essa base, né? Então, aqui a gente tem uma base para um bolo de 1 quilo, tá? Então, aqui eu tenho 300 gramas de pão de ló e 350 gramas de recheio. Então, fica até mais fácil para a gente poder entender essa parte da montagem, isso falando de bolo, tá? Conforme a gente for postando os vídeos aí no canal aí, a gente vai estar falando de sobremesa por sobremesa, mas como a gente já está aqui e tenho certeza que vai ter alguém na audiência que vai ser ansioso e vai querer fazer um bolo, né? Dá para ter esse entendimento de um bolo por quilo. Então, a gente vai, sempre que a gente trabalhar de pão de ló, a gente vai trabalhar de recheio. No caso aí, o recheio a gente pode até aumentar um pouquinho, chegar aí até uns 400 gramas em relação à quantidade de pão de ló. E sempre que eu for trabalhar de calda, eu vou trabalhar de chantilly. Aqui eu tenho 190 de chantilly, por quê? Eu já estou colocando o que eu vou usar na cobertura e o que eu vou utilizar na decoração, tá? Então, vocês podem ver que o bolo está todo alisado com chantilly e também tem algum trabalho de bico, né, nessa parte lateral. Então, eu trabalhei aqui com 150 gramas, de 140 gramas de chantilly, desculpa, para poder fazer o alisamento desse bolo, e o restante, que foi as 50 gramas, eu fiz esse trabalho de bico aqui, tá bom? Então, é por isso que a gente está aqui com os 190, tá certo? Bom, a parte principal, né, de uma ficha técnica é o modo de preparo, né? Então, acho que o modo de preparo, entendo eu que ele é o principal ponto da nossa ficha técnica, que é aqui que você vai ver a forma correta de fazer o bolo. É lógico que você vai fazer um treinamento, que você vai entender primeiro como é que faz, mas depois, para você seguir esse padrão, tá, para poder entregar esse trabalho bem feito para o seu cliente, você vai ter que olhar nesse modo de preparo, que é a parte principal, tá? Então, para a gente poder ganhar tempo em produção, esses ingredientes aqui, nós podemos deixar eles sempre separados, né? E depois que eles estiverem separados, eu vou para o meu modo de preparo para a gente poder fazer esse bolo. Então, por exemplo, vou fazer 10 bolos desse daqui. Então, eu vou separar 10 vezes a quantidade de ingredientes e aí eu venho para o modo de preparo, certo? O modo de preparo, ele é de uma forma que você já faça a etapa correta ali do bolo, tá? Então, a gente está falando de bolo aqui especificamente, mas entendam que isso é para qualquer tipo de produto na panificação, na confeitaria, na gastronomia, tá bom? Isso aqui é algo que tem que facilitar a sua vida, tá? E se isso aqui tiver confuso, a gente precisa rever isso para deixar isso mais fácil, tá? Então, o que que eu faço primeiro, né? Então, a gente está falando de bolo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou preparar o recheio, certo? Então, esse recheio é um recheio frio, né? Então, eu vou misturar chantilly com leite em pó e os morangos picados, certo? Misturei esses três ingredientes, eu vou reservar. Vou deixar ele reservado, posso colocar ele na geladeira dependendo do tempo que eu for utilizar ele, tá? Ou senão eu posso deixar em cima da mesa ali para mim poder continuar os processos, tá certo? Eu vou fatiar esse pão de ló que a gente está trabalhando aqui nesse bolo em três camadas, né? Então, nessas três camadas, de 300 gramas, a gente vai ali cortar ou com uma serra, ou com fio, ou com a própria faca, né? E alguns estabelecimentos trabalham com máquinas, né? Mas a gente que faz em casa, a gente trabalha muito mais com a serra ou com o fio e a faca. Dificilmente a gente vai ter uma máquina em casa aí, né? Então, a minha sugestão é que a gente comece cortando da primeira fatia de cima para baixo, certo? Então, eu vou posicionar a faca sempre no meio do bolo. Posicionei a faca no meio do bolo, eu vou subir um pouquinho essa faca. Subir um pouquinho essa faca, vocês podem estar trabalhando com uma bailarina, né? Ou em cima de uma mesa mesmo. E aí eu vou fazer esse primeiro corte. O que sobrar, eu vou posicionar a faca no meio e vou cortar, e aí eu vou ter as três camadas de pão de ló, certo? Para poder fazer esse bolo também, eu gosto muito de trabalhar com disco de isopor, que ele vai me dar uma sustentação para mim poder transportar esse bolo de uma bailarina
para cima de uma embalagem, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais para frente com mais detalhes quando a gente for fazer o vídeo de bolos. Aqui é mais para vocês entenderem a parte da ficha técnica, tá bom? Bom, eu tenho três camadas de bolo e eu tenho 150 gramas de calda. Então, em cada camada de pão de ló, eu vou utilizar 50 gramas de calda, tá certo? Então, vou aplicar ali a primeira camada de calda e vou colocar metade do recheio, certo? Então, eu tenho 300 gramas de recheio, eu vou colocar 150 gramas nessa primeira camada. E aí eu vou repetir o processo, né? Vou repetir o processo, vou colocar a segunda camada de pão de ló, vou colocar novamente 50 gramas de calda, aplicar o recheio, colocar a última camada de pão de ló, aplicar a calda, e aí eu venho para a parte do chantilly, certo? Vou alisar esse bolo com o chantilly, que a gente já está ali no sexto passo da nossa receita, certo? Vou alisar o bolo com chantilly, frisar na lateral com aqueles pentes frisadores, que hoje está muito em alta, né? E aí é algo que fica a gosto, né, da pessoa de tá utilizando, certo? E aí depois eu vou colocar o restante do chantilly, que são as 50 gramas, num saco de confeitar, vou utilizar um bico, e aí eu especifico o bico que eu vou estar utilizando, e vou fazer o trabalho de rosetas na lateral superior desse bolo, tá? E aí depois eu venho com a decoração com os morangos e finalizar com o leite em pó. Tá certo, pessoal? Bom, acho que esse primeiro ponto é algo de suma importância, né? A gente falando de ficha técnica, de preparo, tá? Isso é extremamente importante para você poder manter o seu padrão, tá? Novamente, isso aqui a gente está falando de um exemplo de um bolo, mas esse tipo de documento ele é de suma importância para a gente poder trabalhar com qualquer produto na cozinha. Cozinha, quando eu digo na confeitaria, na panificação, na cozinha quente, na cozinha fria também, tá bom? Então, é um documento de extrema importância. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro bate-papo, né? Falando aí da ficha de preparo. A gente tem muita coisa para passar, né? Para a gente poder trocar esse conhecimento. Depois a gente vai entrar aí na parte de custos e precificação, tá certo? E depois que a gente passar esses módulos aí de ficha técnica e custos e precificação, a gente vai entrar no mão na massa propriamente dito, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção, agradeço aí quem assistiu até o final, é, curtam o conteúdo, se inscreve aí no canal para fortalecer a gente, para a gente poder trazer o máximo de conteúdo para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.